Olá, hoje nós vamos para a última aula de sistema cardiovascular, que é sangue e hemostasia. Lembrando que essa aula foi preparada para vocês da turma de fisiologia do curso de biotecnologia e que essa aula não pode ser repassada ou divulgada em outros meios. Ok? Então a gente chega ao final do sistema cardiovascular, nós vamos falar sobre hemostasia. O que é, né, hemostasia? Hemostasia é um conjunto de mecanismos que tende a manter a fluidez do sangue de maneira adequada. Eh, Se a gente modificar essa fluidez do sangue, aumentando a fluidez do sangue, permitindo o extravasamento do sangue por meio de espaços, né, lesões no endotélio, a gente vai ter uma situação de hemorragia, por exemplo, e nas situações de diminuição da fluidez, a gente pode ter entupimento de vasos, né, como as situações de trombose, né, então a formação de trombos. Então é fundamental manter esses mecanismos hemostáticos. Eh, Esses mecanismos, né, eles são mantidos por fatores endoteliais, ou seja, o próprio epitélio do endotélio, né, vai produzir fatores que são responsáveis pela manutenção dessa integridade do vaso e com isso da fluidez do sangue. Células sanguíneas, né, também, em particular as plaquetas, né, e um conjunto de proteínas plasmáticas que vão formar, né, e vão constituir o que a gente conhece como cascata de coagulação sanguínea. Bom, então são 3 os, componentes, né, que vão estar envolvidos nessa resposta hemostática, né, os vasos sanguíneos, né, as, proteínas plasmáticas e as plaquetas. Então a gente vai começar falando de cada um desses componentes para poder entender esse mecanismo hemostático. Então os vasos, eles têm, como a gente já viu, né, diferentes calibres, diferentes tamanhos, a gente pode dividir esses calibres em grandes, médios ou pequenos, e eles são formados, a parede do vaso, de 3 camadas, né, uma camada mais externa, que é a camada adventícia, uma camada média e uma camada íntima. A camada íntima é aquela formada pelas células endoteliais. Essas células endoteliais, que vão fazer então esse contato com o sangue, né, e elas produzem, diferentes fatores que vão estar envolvidos na resposta hemostática. Entre eles, o fator von Willebrand, que é também conhecido como fator 8, prostaciclinas, prostaglandinas, nucleotídeos adenílicos, ativadores de plasminogênio, etc. E fatores mitóticos, né? São vários os fatores que as células endoteliais produzem. Logo abaixo dessa camada do endotélio, nós temos o que a gente chama de subendotélio, que é constituído de miofibrilas, né, de diferentes proteínas, né, entre elas colágeno, laminina e a elastina. Então aqui a gente tem uma figura mostrando a camada endotelial, né, alguns dos fatores produzidos pelas células endoteliais, que vão estar envolvidos no mecanismo hemostático, e abaixo, né, o subendotélio, que é constituído de proteínas, proteínas estruturais, né, miofibrilas, mucopolissacarídeos, né, e entre essas proteínas, colágeno, fibronectina, laminina, elastina, né, todas elas constituem o subendotélio. Muito bem. Aí a gente tem a camada média, que vão ter fibras colágenas, né, células musculares lisas, fibroblastos, depende muito de que vaso que a gente está falando, né, se é arterial, se é venoso, a gente vai ter uma camada média que vai variar bastante. As camadas mais próximas ao endotélio, elas têm uma propriedade anticoagulante e as mais distantes pró-coagulante. E a camada muscular lisa, né, que é a que vai ser responsável por um mecanismo hemostático importante, que é a vasoconstricção, né.
E quais são os vasoconstrictores, né? Para esse mecanismo hemostático, os principais vasoconstrictores são serotonina, adrenalina e noradrenalina, e tromboxane A2. O tromboxane A2 ele é sintetizado pelas plaquetas a partir de um fosfolipídio que é degradado em ácido araquidônico. Esse tromboxane A2 ele vai ser liberado pelas plaquetas no momento que o mecanismo e a resposta hemostática é iniciada. Bom, há também vasodilatadores, né, que são produzidos pelas células endoteliais, entre eles o principal vasodilatador é a prostaciclina. Bom, e a camada mais externa é formada, né, por aquela túnica adventícia, que é tecido conjuntivo e também vasos sanguíneos nutrientes. É fundamental manter a integridade dessa parede vascular, né? Se a gente tiver qualquer alteração nessa parede vascular, a gente pode induzir, né, essa alteração na fluidez sanguínea, ou por meio de hemorragia, ou por meio da formação de trombos ou coágulos, né? Bom, o segundo componente são o componente, né, plaquetário, as plaquetas, também conhecidos como trombócitos. Essas células, na verdade, são fragmentos celulares originados de megacariócitos, e elas são muito diferentes, né, das demais células sanguíneas. Elas são organizadas, né, morfologicamente em 3 camadas ou 3 zonas. A região mais periférica, uma região que tem uma alteração, né, no sua condição entre solidificado e gelificado, então é uma camada que a gente chama de sol-gel, e a camada das organelas. Na periferia, ela é constituída por uma membrana que é trilaminar, 2 partes dessa membrana é uma constituição proteica e na parte central lipídios. Então é bem diferente da membrana plasmática das demais células, né? E aí a gente tem uma submembrana onde estão presentes microtúbulos e microfilamentos que vão ser responsáveis pela alteração da forma da plaqueta quando ela é ativada. Bom, então como eu disse, elas se originam de megacariócitos, né? Então, a partir de células pluripotentes, são formados os megacariócitos. Tem esse nome porque eles são células com vários núcleos, né? E aí na medula marrom, né? Ela na medula vermelha, né? Eu acabei lendo marron aqui, e na medula óssea, perdão, ela essas megacariócitos, eles começam a se fragmentar, e esses fragmentos são carregados, né, transportados para a corrente sanguínea na forma de plaquetas. Bom, então, essa é a membrana trilaminar, né, a origem a partir de megacariócitos, né, e essa zona sol-gel, né, também conhecida como hialoplasma, ela é constituída de um material amorfo, fibroso, que vão se encontrar em diferentes estados de polimerização, dependendo se a plaqueta está ativada ou não. Ela tem também todo um sistema contrátil, que são aqueles microtúbulos e microfilamentos, que vão ser responsáveis, né, pela alteração da forma, né, e também para conduzir os grânulos de secreção para fora das plaquetas, auxiliando na secreção dos fatores plaquetários. E aí a gente tem, né, a zona das organelas, que é constituída, como o nome diz, né, de várias organelas e de grânulos. Os grânulos são aqueles que vão armazenar enzimas, né, onde vai acontecer a síntese de prostaglandinas. Além disso, corpos densos, né, porque tem esse nome, porque em eletromicroscopia eles aparecem mais densos, elétron densos, né, e que armazenam serotonina, ADP, ATP, catecolaminas, cálcio e pirofosfatos. É onde estão as mitocôndrias, todo o sistema tubular bastante denso, que vai representar o que era no megacariócito retículo endoplasmático e que é o lugar da síntese das prostaglandinas. Além disso, o glicogênio, que vai dar essa energia necessária, né, para todas essas sínteses acontecerem a partir dos precursores que os megacariócitos já produziram.
Então, aqui a gente tem uma microscopia eletrônica de transmissão mostrando aqui uma plaqueta, né, com a membrana trilaminar, depois a região sol-gel logo abaixo, e toda a região aqui das organelas, né, onde estão os corpos densos, os requícios, né, de mitocôndrias, as mitocôndrias, os grânulos de glicogênio, todo o sistema canalicular que vem da origem do retículo endoplasmático. E aqui a gente tem também transmissão aqui embaixo, né, uma plaqueta em repouso, digamos assim, e aí quando ela começa a ser ativada, notem que ela muda o formato, e aqui em cima, microscopia de varredura mostrando uma plaqueta em estado de repouso, né, e aqui quando ela é ativada, ela começa a emitir, né, esses pseudópodes a partir do rearranjo desses microfilamentos e microtúbulos. Bom, em vasos sanguíneos, né, sadios, a gente já viu, né, que o fluxo sanguíneo, né, ele obedece, né, um fluxo laminar ou lamelar, né, onde a velocidade do fluxo é maior na região mais central e é mais lento nas regiões periféricas, que é aquela em contato com a camada endotelial. As células sanguíneas, elas circulam no interior desses vasos, também distribuídas em camadas, né? Na porção mais central, onde o fluxo sanguíneo adquire maior velocidade, estão as células de maior tamanho, como os glóbulos brancos e vermelhos, né? As hemácias. Já na porção mais periférica, que é a que faz contato com as células endoteliais, é onde circulam as plaquetas, que são as menores células sanguíneas. E isso vai ter uma importância, né, para esse mecanismo hemostático. Bom, e aí a gente tem os fatores plaquetários, né, que são vários, né, que são denominados fatores plaquetários 1, 2, 3, 4, 5 e outros fatores plaquetários, como antiplasmina, ADP, serotonina, a beta-tromboglobulina, fatores mitogênicos e enzimas lisossômicas. Aqui estão alguns, né? E aqui, quais são as funções desses fatores plaquetários, mas a gente vai falando ao longo da descrição do mecanismo hemostático. Por enquanto, eu estou só apresentando a vocês quais são os componentes envolvidos no mecanismo hemostático. Bom, esse mecanismo, ele envolve 3 grandes fases ou tempos, que são parietal, plasmático e trombodinâmico. Bom, o tempo parietal, como o nome mesmo sugere, vai envolver esses componentes endoteliais e as plaquetas que estão circulando, né, no fluxo sanguíneo próximo à camada endotelial, então próximo à parede do vaso. O tempo plasmático, ou a fase plasmática, é aquela que vai envolver os componentes plasmáticos, que são aqueles fatores de coagulação sanguínea. E a fase trombodinâmica, ou tempo trombodinâmico, é aquele que vai dissolver, né, o trombo ou o coágulo, né, uma vez que o vaso já foi reparado. Então, a gente vai ver cada um desses tempos, né, para começar a entender como se dá essa resposta hemostática. Então, o tempo parietal, né, ele vai ter esse componente vascular e plaquetário. Bom, o componente vascular, bom, o mecanismo hemostático ele vai ser disparado quando há uma alteração na fluidez sanguínea causada por uma lesão no vaso. Então, o vaso foi lesionado, né? Desencadeado todos esses tempos hemostáticos, né? Que fazem parte do mecanismo hemostático. Então, no primeiro momento que vai acontecer, né? Vai ser um envolvimento vascular desse vaso, né? Produzindo uma vasoconstricção no local da lesão, além de liberação de fatores produzidos pelas células endoteliais. E aí a gente também tem, nesse tempo parietal, né, a participação do componente plaquetário, em que a gente vai ter uma sequência de eventos. No primeiro momento, há uma adesão das plaquetas, né, então as plaquetas se aderem,
né, ao local da lesão, depois a agregação de outras plaquetas, e aí a liberação de fatores plaquetários, que são vários, como a gente vai ver em seguida. Depois do tempo parietal, né, e já acontecendo simultaneamente ao tempo parietal, a gente tem o tempo plasmático, que vai ser a coagulação sanguínea, que vai culminar com a formação de trombina, em seguida a fibrina, né, que vai então reter, né, todo esse agregado plaquetário, vai dar origem também a uma retração, né, com essa fibrina que se polimeriza e se liga entre si, a retração desse coágulo. E aí o tempo trombodinâmico, né, enquanto todo esse processo de tempo parietal e tempo plasmático estão acontecendo, o vaso está sendo reparado, fatores mitogênicos estão causando, né, a reparação do vaso. Quando o vaso já está reparado, já não é mais necessário manter aquele trombo, aquele coágulo, né, nesse local. Então, chega essa fase trombodinâmica, né, que vai modular esse processo de coagulação, causando a lise da fibrina, né, a partir da reparação da parede do vaso. Então, aqui a gente tem um esquema bem simples, né? O vaso foi rompido, é ativado o mecanismo hemostático. Ocorre primeiro a adesão plaquetária, depois a agregação plaquetária, e aí a formação, né, a ativação da cascata de coagulação sanguínea, que vai culminar com a produção de fibrina, que também se incorpora nesse agregado plaquetário, e isso já estanca o extravasamento vascular, até que a parede seja reparada e depois esse coágulo possa ser digerido, tá? Então aqui, né, de novo, um esquema mostrando essas etapas. O tempo parietal, em que a gente tem a vasoconstricção e a adesão plaquetária, que culmina com a agregação plaquetária. Nesse momento, a gente já tem ativação das proteínas plasmáticas, então a gente já tem aqui o tempo plasmático acontecendo, né, que vai culminar com a incorporação de fibrina a esse tampão plaquetário, formando o que a gente chama de coágulo ou trombo, né? Bom, aqui a gente observa todos esses eventos, né, que estão relacionados a essa resposta hemostática, passo por passo. E eu vou estar explicando, né, cada uma dessas etapas mais em detalhe a seguir. Bom, se a gente tiver, né, com uma lesão em um vaso de pequeno calibre, então pequeno vaso, somente a adesão e a agregação plaquetária são capazes de impedir o extravasamento vascular, tá? E esse mecanismo de adesão e agregação plaquetária é mediado por proteínas que são proteínas adesivas, né? Que são o fator von Willebrand e o colágeno. Isso se dá porque as plaquetas, elas possuem receptores que se ligam, né, a proteínas, tanto o fator von Willebrand a colágeno e outras proteínas plasmáticas, né? Então, o que a gente vai observar é que, uma vez que ocorre a lesão no vaso, e ocorre, então, a exposição de colágeno, que está no subendotélio, às plaquetas, elas são ativadas. Então, há uma ligação de colágeno com esses receptores plaquetários, né, ativando as plaquetas, a liberação de fator von Willebrand pelas células endoteliais e pelas próprias plaquetas vai permitir que esse fator se ligue também a receptores plaquetários, que são esses complexos glicoproteicos e integrinas, ativando de novo essa liberação de mais fatores plaquetários, e aí outras plaquetas começam a se aproximar, formando esse mecanismo de agregação plaquetária que impede o extravasamento vascular nos pequenos vasos. Vamos falar um pouquinho mais de quem é esse fator von Willebrand, né? Uma grande glicoproteína. Ela é sintetizada
pelas células endoteliais e também pelos megacariócitos, ou seja, está presente nas plaquetas, naqueles grânulos plaquetários, né? E ele é secretado a partir de estímulo, né, nas células a partir do estímulo nas células endoteliais lesionadas e também a partir do estímulo nas plaquetas ativadas. Bom, essa proteína grande, ela tem vários sítios de interação com outras proteínas, né? Então, na região mais inicial do fator von Willebrand, que é o domínio N-terminal, ele se liga ao fator 8. O domínio A3 vai se ligar ao colágeno. O domínio A1 se liga aos receptores plaquetários, em uma ligação que é reversível. E um pequeno domínio na porção mais final do fator von Willebrand, que é a porção carboxiterminal, ele tem uma sequência de 3 resíduos de aminoácidos, arginina, glicina e aspartato, que é essa sequência RGD, que se liga a um receptor plaquetário, que é uma glicoproteína presente na membrana das plaquetas, e essa ligação é irreversível, tá? Então, o fator von Willebrand, ele acaba se ligando a fatores plasmáticos, a colágeno, que está no subendotélio, e as plaquetas. Então, ele é, digamos, quase uma cola para que todas essas ligações, plaqueta e fatores de coagulação sanguínea, ocorra, formando, então, o coágulo. Aqui a gente tem uma plaqueta, né, a representação de uma plaqueta com essas várias glicoproteínas da membrana, que são os receptores plaquetários, e em destaque esses dois, que vão ser aqueles que vão ligar a colágeno e ao fator von Willebrand. Então, o fator von Willebrand se liga a um desses receptores plaquetários por meio dessa porção, né, na sua estrutura RGD. Essa porção, ela também está presente nas proteínas estruturais, que vão estar envolvidas também na formação de fibrina, entre elas a fibrinogênio, fibronectina e a vibronectina. Então, aqui a gente tem uma representação dessas ligações, aqui a membrana plaquetária, os dois tipos de receptores de glicoproteínas de membrana na plaqueta. Aqui a gente tem o subendotélio, né, constituído de proteínas, particularmente o colágeno tem um papel importante aqui, né? E aqui no meio o fator von Willebrand, aquela grande proteína. Então, ela se liga aos receptores plaquetários, se liga ao colágeno, e aí ela começa, por conta disso, ser essa cola, esse catalisador para que outras plaquetas sejam ativadas e se liguem a essa região lesionada do vaso. Notem que isso só acontece porque há uma exposição do colágeno ao fator von Willebrand e à membrana da plaqueta. Se o vaso está íntegro, quem vai estar protegendo esse contato aqui são as células endoteliais, então não vai ser possível essa resposta hemostática acontecer. Bom, eu mencionei para vocês, né, que as plaquetas elas estão na circulação, né, no fluxo sanguíneo, sendo carregadas, né, transportadas bem próximas da camada endotelial. E isso se dá por um mecanismo que é muito particular das plaquetas, que é um rolamento. As plaquetas, elas rolam sobre o endotélio, né? E aí, elas vão rolando até que, numa parede lesionada, vão encontrar os sítios de ligação do fator von Willebrand, né? Que está lá já por conta da ligação com colágeno, e aí a plaqueta fica aderida. A hora que encontra, né, o sítio de domínio A1, né, e RGD do fator von Willebrand, que já está ligado ao colágeno, se encontra com as glicoproteínas plaquetárias, essa ligação acontece e aí permanece a plaqueta. Então, é uma representação aqui, né, o colágeno exposto a partir da lesão endotelial, aí a gente tem fator von Willebrand, né,
que vai permitir a ligação com os receptores glicoproteicos de plaquetas. Essas plaquetas estão ativadas, estão expondo outros sítios de ligação com outros fatores von Willebrand, que vão estar sendo liberados pelas células endoteliais e pelas plaquetas ativadas, e aí a gente começa a formar, né, esse verdadeiro agregado plaquetário, né, que tem sempre fator von Willebrand aqui, né, propiciando essas ligações com as glicoproteínas presentes na membrana plaquetária. Bom, então isso já é a primeira etapa, que é a etapa parietal, né, onde a gente tem essa adesão e agregação plaquetária. E aí a gente já tem iniciado, né, o tempo plasmático que vai produzir fibrina, ou seja, vai produzir essa rede de proteínas que vai se unir a esse agregado plaquetário. Bom, então houve uma lesão endotelial, componentes subendotélios vão estar expostos às plaquetas, que é o colágeno, vai ocorrer adesão plaquetária, com isso a agregação plaquetária, e várias substâncias plaquetárias e endoteliais são liberadas, que vão ser as substâncias vasoativas, que vão induzir a ativação da cascata de coagulação sanguínea até a formação do trombo. Bom, isso vai envolver, né, uma participação importante também das plaquetas, né, porque elas vão liberar na corrente sanguínea fatores que vão ativar proteínas plasmáticas que estão inativas. Bom, como eu disse, as plaquetas, quando elas se encontram com o subendotélio via fator von Willebrand, elas mudam de forma, né? E essa mudança de forma discoide para aquela que emite pseudópodes aumenta a superfície de exposição dos receptores presentes na membrana plaquetária e isso aumenta a adesão plaquetária nessas estruturas. Então, aqui a gente tem plaquetas ativadas com seus pseudópodes, né? Aumentando bastante essa região de contato com o fator von Willebrand, com o colágeno e também com os fatores plasmáticos. Então, voltando para os fatores plasmáticos, né? A gente conhece, né, fatores de coagulação sanguínea já há bastante tempo, né? Inicialmente foi elaborada uma teoria, né, para explicar coagulação sanguínea, que envolvia apenas 4 fatores, que é a teoria clássica de coagulação sanguínea. Que 4 fatores são esses? A presença de uma protrombina, que é convertida a trombina, e a presença de fibrinogênio, que é convertido em fibrina. São esses 4 fatores da coagulação sanguínea que foram originalmente descritos. Hoje, a gente conhece dezenas de fatores de coagulação sanguínea, que inicialmente receberam nomes que foram dados a esses fatores a partir do paciente que tinha algum distúrbio no evento hemostático e que foi descoberto que eles tinham um fator que era deficiente, ou ele não produzia, ou ele produzia com mutação, e aí ele não conseguia desempenhar o seu papel na cascata de coagulação sanguínea. Então, por exemplo, fator de Christmas é por conta de um paciente que não tinha esse fator, hoje conhecido como fator 9, fator Stewart-Power, até o fator von Willebrand recebe esse nome por conta, né, do paciente que foi estudado, né, e a partir do estudo com esse paciente foi descoberto essa proteína da cascata de coagulação sanguínea. Hoje a gente evita usar essas nomenclaturas com os nomes, né, dos pacientes, exceto o fator von Willebrand, ele permanece sendo bastante utilizado, né, e a gente prefere adotar a nomenclatura em números romanos, né? Então, o fator von Willebrand é o fator 8 ativado, tá? Muito bem, além deles, né, a gente tem a pré-calicreína, várias outras proteínas, né? O próprio fibrinogênio, a protrombina, são fatores de coagulação sanguínea. E aqui a gente tem, né, na coluna à direita,
Qual é a origem? Onde esses fatores são sintetizados? A maior parte deles no tecido hepático, no fígado, alguns também no próprio endotélio, né, dos vasos, né, ou megacariócitos e outros tecidos, mas o tecido hepático é um dos principais tecidos onde esses fatores de coagulação sanguínea são produzidos e são lançados na corrente sanguínea. Eles estão todos eles na corrente sanguínea, na forma inativa. Então, uma vez que um desses fatores é ativado, né, ele pode desencadear a ativação de outros fatores, e por isso que a gente chama de cascata de coagulação. Então, aqui a gente tem um esquema mostrando uma cascata, né, as cascatas de coagulação de mecanismos intrínsecos e extrínsecos, tá? Mecanismos extrínsecos é quando a gente tem um dano tecidual grande, então não só do endotélio vascular, mas há um dano em todo o tecido perivascular, ou seja, é uma lesão maior, né? Nesse dano vai ter a ativação do fator 3, que na presença de cálcio, ele vai ativar o fator 7. São todos enzimas inativas, né? São proteínas, né? Que tem um sítio catalítico, que está inativado, e quando esse sítio catalítico é ativado, ele passa a se comportar como uma enzima, ativando uma outra proteína, liberando o sítio catalítico dela e assim vai, por isso é uma cascata, né? Bom, e a gente tem uma via que é intrínseca, quando a gente tem apenas uma pequena lesão no endotélio com ativação plaquetária, né? Então, a gente vai ter aí a ativação do fator 12, que vai ativar o fator 11, ativa o fator 9, na presença de cálcio e de fator plaquetário, ativa o fator 8. Esses fatores 7, 8 e o fator 5 são os fatores que vão ativar o fator 10. Então, tanto a via extrínseca, que é mais curta, é rápida, por quê? Porque houve uma lesão de maior amplitude, de maior tamanho, é preciso que esse vaso seja, né, mais rapidamente reparado e é preciso que esse estancamento, né, desse extravasamento vascular aconteça de uma maneira mais rápida, né? Então, tanto essa via extrínseca quanto a via intrínseca vão combinar com a ativação do fator 10. O fator 10 ativo na presença de outros fatores, como o fator 3, 5, cálcio e o fator plaquetário 3, vão ativar protrombina, né? O fator que é ativador da protrombina, que é o fator 2. Protrombina ativada, né? Ela vira trombina. Trombina agora vai ativar a formação de fibrina a partir de fibrinogênio. Então, a trombina é uma enzima que vai quebrar o fibrinogênio, que é o fator 1, transformando em fibrina. A fibrina, na presença de fator 8, de fator 13, de cálcio, vai se polimerizar já naquela região, né, do tampão plaquetário, do agregado plaquetário, formando então essa rede que é o trombo ou o coágulo. Bom, uma vez que o vaso foi reparado, né, a fibrina ela tem que ser degradada, essas células que estavam lá aderidas também são dissolvidas, né, e são carregadas pela circulação. Quem vai fazer essa degradação da fibrina é a plasmina. E como é que aparece plasmina, né? Existe um fator circulando também, que é o plasminogênio, também é sintetizado pelo fígado, além da medula óssea e rins, né? Está em níveis baixos no sangue, mas ela tem uma síntese bem rápida. Mas a gente tem um nível de plasminogênio circulando. Ela vai ser ativada, né? O plasminogênio vai ser convertido em plasmina por duas vias, a intrínseca e extrínseca. A intrínseca é aquela que vai depender de fatores presentes na circulação e a extrínseca é aquela presente em fatores teciduais, né? Então, lembra que a via extrínseca é aquela onde tem lesão perivascular, né? Bom,
E o que é ativação? É a quebra do plasminogênio para formar a plasmina. A plasmina agora é uma enzima ativa que vai quebrar a fibrina e o fibrinogênio que vai estar aderido ali também no coágulo ou no trombo. E liberando, então, aos produtos da degradação de fibrina, que são levados pela corrente sanguínea, né? E aí, com isso, libera também as plaquetas e as outras células que estão ali no coágulo ou trombo, e a circulação volta a acontecer naturalmente. Eu vou passar rapidamente um vídeo para vocês, mostrando essa resposta hemostática. Só me certificar que eu ativei o som aqui para vocês ouvirem. Os componentes do fluxo sanguíneo. Aqui não está, evidenciando, que essa circulação das plaquetas se dá mais próxima à parede. As plaquetas estão representando aí pelas essas estruturas cor-de-rosa, né? Aqui ele está mostrando já a fibrinogênio em circulação. E de todos os fatores, da via intrínseca e extrínseca. E aqueles que são comuns às duas vias, a partir do fator 10. Lesão na camada endotelial, ou seja, lesão vascular. Há extravasamento vascular no primeiro momento. A primeira resposta que acontece é uma vasoconstricção, que ele não está mostrando nesse filme, mas depois vocês vão ver um outro que eu vou colocar para vocês, que vai estar evidente isso. Mas aí começa a ocorrer a adesão plaquetária, isso vai liberar os fatores plaquetários e os fatores endoteliais que vão causar a agregação plaquetária. E isso já induz o tempo plasmático, com a ativação do fibrinogênio, aqui toda aquela cascata de coagulação sanguínea, mas a gente já tem fibrinogênio chegando ali. Lembra-se que ele tem aquela sequência RGD, que se liga também ao fator von Willebrand e à plaqueta. A ativação da cascata de coagulação sanguínea vem ali, digere o fibrinogênio, transforma em fibrina. Enquanto isso, o vaso facial vai parar. Aí a gente tem o tempo trombogênico. Plasminogênio é convertido em plasmina. E a plasmina digere a fibrina e fibrinogênio, dissolvendo esse coágulo. E esses fatores são arrastados pela corrente sanguínea e são fagocitados por células, macrófagos, eosinófilos, etc.
Muito bem. Essa resposta hemostática, então, é fundamental para manter a integridade do vaso, da parede do vaso, ao mesmo tempo que manter a fluidez do sangue, impedindo o extravasamento. Mas ela pode ser, em algumas situações, né, ela pode levar à obstrução do vaso, né? Em que situações isso acontece? Uma das situações mais comuns é aquela onde a gente tem uma lesão da camada endotelial causada por um acúmulo de gordura, né, no subendotélio, né? Então, essa camada subendotelial, né, ela pode acumular colesterol, né, e outros tipos, né, de derivados, né, e de ácidos graxos e de gordura, né, formando a placa aterosclerótica. Essa placa, ela tende a se acumular, então, no subendotélio, fazendo com que a forma da camada endotelial se modifique. E essa modificação aqui, bom, ela por si só, ela já reduz a luz vascular, diminuindo, né, esse espaço por onde o sangue vai circular. Mas esse crescimento da placa aterosclerótica, ela vai forçar essa camada endotelial que pode chegar a se romper. Bom, quando isso acontece, é como se tivesse uma lesão, na verdade é uma lesão da camada endotelial, que vai desencadear toda a resposta hemostática, que vai envolver a exposição das plaquetas ao colágeno por meio do fator von Willebrand. Isso vai produzir a adesão e a agregação plaquetária, né? Que vai levar à produção de um trombo. Muito bem. Então, se a gente já tinha a luz, né, do vaso diminuída pela própria placa arteriosclerótica, com a formação do coágulo, dependendo do calibre desse vaso, a gente pode causar um entupimento desse vaso. Então, por exemplo, se isso está acontecendo num vaso cardíaco, né, um coronariano, isso pode levar a um infarto do miocárdio, né? Então, é importante, né, fazer esse controle, né, de colesterol, né, no nosso organismo, os níveis, né, de colesterol, para evitar, né, esse acúmulo de colesterol nessas placas ateroscleróticas que podem bloquear, né, a passagem de sangue pelos vasos e pode levar a um risco, né, não só um infarto do miocárdio, mas um acidente vascular cerebral, né? Então, é importante a gente tirar da nossa alimentação, né, aqueles alimentos ricos, né, em gorduras animais que podem favorecer esse acúmulo. Então, aqui mostrando, né, esse acúmulo da placa arteriosclerótica, né, onde a gente tem uma ruptura da camada endotelial, levando a uma formação de um trombo oclusivo, né, aqui também, né, além disso, com a própria vasoconstricção, e isso pode levar, né, ao infarto no miocárdio, levando até a morte súbita cardíaca. Com isso, a gente termina a nossa última aula de cardiovascular. Eu espero que vocês aproveitem e a gente se vê logo mais nas aulas de respiratório. Cuidem-se. Até a próxima.